Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu vim gravar esse vídeo aqui um pouco mais longo. Esse vídeo não tem qualquer tipo de corte, ele está sendo feito de uma vez só, palavras do coração e do conhecimento, para trazer para vocês algumas questões referentes ao planejamento patrimonial da família. Nós fizemos uma palestra agora nessa quinta-feira, no dia 9/9. Foi uma palestra online, ao vivo e gratuita, pelo canal do YouTube, também foi transmitida pelo Instagram. E houve alguns questionamentos referentes a por que de tantos advogados estarem falando a respeito do sistema de planejamento patrimonial da família, se sequer nunca se foi cogitado esse assunto e tal. Quem são esses advogados? Quem são essas pessoas que estão aí querendo saber do patrimônio dos outros e tal? Estão querendo pegar um nicho de mercado? O que é? Pois é, vamos lá, quem somos nós? Na verdade, nós somos pessoas comuns, da advocacia de classe média do Brasil, que a partir de um determinado momento passou a ter uma informação privilegiada que ninguém detinha. Essas informações privilegiadas são referentes ao que os grandes bilionários e os grandes políticos do Brasil se aproveitam há muitos anos, desde 1976, quando foi criada a Lei das SAs. E somos tão comuns, vejam, eu estou aqui na minha casa, moro aqui há 20 anos, eu sou formado há 31 anos, estou no meu escritório desde que me formei, no mesmo endereço. Somos pessoas que estamos muito bem estabelecidas no mercado e que hoje temos uma missão de levar a informação à classe média brasileira. Essa informação que os tais políticos bilionários e bilionários, políticos e bilionários, também tem políticos bilionários, né? Sabemos disso. Já detinham. Por quê? Porque eles eram assessorados por grandes escritórios de advocacia que perceberam essa possibilidade na legislação brasileira, a possibilidade de se criar uma holding familiar. A holding, ela é oriunda da Inglaterra, lá do tempo da Revolução Industrial, teve uma reforma na segunda Revolução Industrial, etc. E posteriormente os Estados Unidos veio a adotar esse sistema também. Por quê? Porque o tributo sobre a herança ele é extremamente alto nos países da Europa, no próprio do Oriente, na América do Sul também. O Chile tem uma tributação bastante elevada, e isso leva a forçar uma situação aqui no nosso país de que o imposto sobre herança também deve ser aumentado, porque eles fazem um comparativo entre o Brasil com países do primeiro mundo. Chile, Suíça, Chile está aqui na América do Sul, etc. Mas ele é muito mais desenvolvido do que o Brasil em inúmeras áreas, inclusive educação, que talvez seja até a principal delas, né? Tem um povo muito culto, e outros países aí do primeiro mundo, como o Japão, a Suíça, Estados Unidos, Inglaterra, Holanda, Bélgica, não importa, todos eles têm um imposto sobre herança bastante elevado, e eles querem comparar o valor do imposto sobre herança no Brasil com esses países e acham que deve ser sobretaxado. Entretanto, a qualidade de vida que aquelas pessoas têm e a perspectiva de auferir lucro com o seu trabalho, auferir, serem produtivos, isso faz com que haja uma desigualdade muito clara, muito evidente entre a classe média brasileira e as pessoas que em tese deveriam se equiparar nesses países de primeiro mundo. Então, o que ocorre? Os políticos brasileiros, eles querem que as taxas de herança, as taxas de aqui é o chamado imposto da morte, que chama ITCMD, imposto de transmissão, causa-mortes e doações, seja elevado. Por exemplo, hoje o teto máximo no Brasil é de 8%. O estado de São Paulo ainda cobra 4%, mas vai passar para 8% já com taxas progressivas. O estado do Ceará já está em 8%, o Rio de Janeiro já é progressivo também. Então, vários estados da federação, aqui do Brasil, eles já estão aumentando gradativamente os valores de imposto do ITCMD, chamado imposto da morte, digamos assim, né? E isso não vai ficar por aí, não vai parar por aí, porque o CONFAS, ele pretende que esse valor chegue no patamar de 20%.
Já há estudos sobre isso. O próprio Cid Gomes já entrou com um pedido para que se aumente bastante o valor do ITCMD no Brasil todo, que pode chegar até a 47%. Então vocês vejam que absurdo. Aqui quem paga toda essa conta, toda a conta do Estado brasileiro, quem paga é a classe média. Falo isso constantemente, porque os bilionários sempre escapam do pagamento dos impostos. Já se utilizam do sistema de planejamento patrimonial da família para evitar esse pagamento de ITCMD, desde que a lei foi criada. Então, você pega lá família Marinho, você pega a família do Odebrecht, você pega Camargo Correia, você pega Antônio Emílio de Moraes, todas essas pessoas que vieram a falecer e detinham grandes fortunas, eles não tiveram sequer que fazer a abertura de um inventário. E os políticos, por deterem essas informações, eles também se utilizam do sistema de planejamento patrimonial da família. Isso não é nada ilícito, absolutamente. Entretanto, é uma informação que ela está escondida em quatro paredes. E agora esse tal grupo de 1000 advogados que tem se debruçado sobre isso para fazer uma ampla divulgação, despertou interesse e curiosidade, que se torna até perigosa. Por quê? Os políticos perceberam essa possibilidade, essa movimentação em relação ao sistema de planejamento patrimonial, um sistema de holding familiar, pode fazer com que eles venham a fazer uma alteração na legislação, porque eles já se aproveitaram dessa oportunidade, e ferrar novamente a classe média brasileira. Então, é muito conveniente que vocês prestem bastante atenção nesses tais advogados que vêm falando muito sobre esse assunto, porque são pessoas extremamente preparadas para lidar com essa matéria, para criar um sistema de planejamento sucessório para sua família que certamente você precisa. E é muito claro você identificar isso. A gente normalmente costuma fazer um estudo de viabilidade. Estudo de viabilidade, o que seria? A pessoa vem conversar com um advogado especializado nessa matéria, e diz para ela, por advogado, minha constituição familiar é assim, assim, assim. Eu tenho um imóvel, eu tenho um imóvel de 100 mil, eu tenho um imóvel de 300 mil, eu tenho 5 imóveis, eu tenho 10 imóveis, eu tenho fazenda, não importa. Se a pessoa ela tem bens, ela tem família, e ela não tem vida eterna, ela não tem que ter bem. O sistema que nós criamos, ele passa por um sistema de pessoa jurídica. Aí você vai perguntar, mas isso aí vai me demandar custo? Sim, vai demandar um custo anual de cerca de R$ 1.500, talvez, chutando alto, para constituição de um contador. Custo anual. Agora você veja, se tiver que fazer a abertura de um inventário, o que vai acontecer? Hoje, a taxa está aqui no estado de São Paulo, é de 4%. Vai aumentar para 8%, sabemos muito bem disso. E ocorre que quando nós fazemos o sistema de planejamento patrimonial, nós fazemos a integralização dos bens para uma pessoa jurídica com valor declarado em imposto de renda, quer dizer, não é o valor atual de mercado, porque sempre há uma diferença do valor do imóvel no imposto de renda para o valor da aquisição, principalmente para as pessoas que têm mais idade, que adquiriram seus bens lá atrás. E todo o sistema ele é construído de uma maneira que a gente possa gerar uma economia tributária para as famílias. Essa é a parte mais importante, e tudo dentro da legislação, tudo pela lei. E você vai dizer, poxa vida, mas eu vou perder todo o meu controle, eu vou pegar os meus bens, vou transferir para uma pessoa jurídica, aí depois eu vou pegar cotas desse bem e vou colocar para o nome dos meus filhos, e aí como é que eu vou ficar? Eu vou perder? Não, absolutamente, não vai perder qualquer tipo de controle. Porque o que acontece? A elaboração dos contratos ela é feita de uma maneira na qual a pessoa que é a proprietária de fato do imóvel, dos bens, na integralização, quando é transferida para uma célula cofre, que nós chamamos, ela detém todo o controle sobre os bens. Ela vai poder vender, vai poder alugar, vai poder doar, vai poder reverter a holding familiar, vai poder fazer o que ela quiser, ela vai deter todo o controle sobre os bens, sem qualquer tipo de perda. Então isso é fundamental de se ter em mente, porque quem não tem vida eterna não pode ter bem, porque de inventário em inventário, o Estado vai tomando uma parte do patrimônio familiar. E uma das coisas que a gente costuma falar bastante, e é uma verdade, é uma realidade, principalmente para a classe média brasileira, é que
o filho daquela família, ele pode descer de classe social. Muitas vezes o imóvel tem que ser vendido para se pagar custas de um inventário. E aí a pessoa pega e vai lá, paga as custas do inventário, teve que vender um imóvel, vai vender um imóvel, vai vender um imóvel com valor menor. Porque vai ter que vender na emergência, vai ter que vender na urgência, pode perder até 20% do valor do imóvel. E aí tem que pagar também o lucro imobiliário, porque o imóvel ele foi adquirido lá atrás, o valor de mercado é hoje. Aí há a diferença, quando há essa diferença tem que pagar o lucro imobiliário. Aí tem mais os demais custos lá de cartórios, de registro, de advogado, disso, daquilo. Então a proporção que isso acaba tomando, ela é muito grande. Então vocês percebam que o assunto ele é de suma importância para a classe média brasileira. E esses advogados que estão falando sobre isso, estão tornando a informação clara para as pessoas. Quando se ouve falar em holding familiar, que nome pomposo, pois é, se parece que é algo para bilionário. Bilionário já se utiliza dessa legislação há muito tempo. Agora essa informação está chegando para a classe média, está chegando para você. E essa é a oportunidade de, no mínimo, vamos fazer um estudo de viabilidade, vamos fazer uma consulta, vamos saber do que se trata, para começar a entender qual o problema que a família pode ter no futuro. Isso equivale aí a um valor de consulta, por exemplo, e num segundo passo é elaborado um croquis, que é um mapa da situação familiar, de como vai ficar a situação familiar em todos os casos. Eu pergunto assim, então eu não vou fazer inventário, eu vou fazer a doação dos bens em vida, você vai jogar dinheiro fora, porque o custo também é altíssimo. Você vai pagar o ITCMD o valor atual do mercado dos bens, enquanto que no sistema de holding com planejamento sucessório você vai pagar aquele valor declarado no imposto de renda. Aí você vai falar, vou fazer um testamento. O testamento não vai fugir à judicialização. E nós vamos ter também a participação do Ministério Público. E eu confesso, ninguém quer o Ministério Público transitando em nenhum processo que lhe diga respeito. Às vezes serve para a fiscalização fiscal da lei, mas poxa vida, às vezes causa muito embaraço. Se você pode evitar tudo isso de uma maneira legal, por que vai realizar, vai fazer um testamento? Se você pode utilizar a legislação em seu benefício, realizando um sistema de holding. Então, muito claramente, voltando à viabilidade, esse estudo de viabilidade ele vai te dizer, não, o sistema de holding cabe perfeitamente para você, por conta disso, disso e daquilo. Por conta que você tem bem, você tem família, etc. E você vai evitar todo esse transtorno. Vendo que há o interesse, aí sim nós mapeamos toda a situação de um inventário, de uma doação, de um testamento e dos sistemas de holding que podem ser apresentados. Porque não é um só, são vários tipos de holding que você pode se aproveitar, digamos assim. Você pode escolher. Então, vou colocar três tipos ou 4 tipos diferentes de sistemas que você vai ver qual que é o melhor para a sua família, qual que é o melhor para os seus filhos. Porque o que vai acontecer também, não haverá qualquer comunicação com o cônjuge do seu filho, da sua filha, com o marido, esposa do seu filho, da sua filha. Isso vai ser mantido na sua linhagem. Se houver alguma briga do genro, da nora contigo, com o teu filho, alguma coisa assim, não haverá qualquer problema, porque não há comunicação. Se eles precisarem vender o imóvel futuramente, eles jamais vão precisar da assinatura do cônjuge. Então, não há qualquer tipo de comunicação. Se fosse, por exemplo, realizado um inventário e tal, também não há comunicação. Entretanto, há necessidade da anuência do marido da esposa por causa de ter que realizar uma venda. Então, isso vai oferecer uma proteção para o teu núcleo familiar, para você, para sua esposa, para os seus filhos, para os seus netos, para os seus bisnetos. E nunca para a nora, para o genro, etc. Aí, o que eles vão fazer posteriormente, quando tiverem controle sobre as suas cotas, problema deles, não é mais seu. Enquanto você estiver vivo, todo o controle é seu. A partir do momento
e que nós não estivermos mais aqui, quem herda o controle das cotas são os nossos filhos. Se eles quiserem comunicar com a esposa ou não, isso é outro problema. Isso é outro problema. Então, a proteção familiar, ela é importantíssima nesse sistema que é oferecido pela holding familiar, pelo planejamento sucessório da família inteligente. Porque você pode dizer, pô, planejamento sucessório também é a adoção, a doação também é o testamento e tal. Pois é, são sistemas, mas são sistemas arcaicos. E aí a gente fala assim, poxa vida, mas essa legislação do planejamento da holding familiar, aí ela é de 76, ela que deveria ser arcaica por conta do seu tempo lá, da sua existência, da sua promulgação. Mas é que ninguém tinha essa informação para poucos. Então as pessoas que estão assistidas por bons advogados, por grandes escritórios de advocacia, já têm essa informação há muito tempo e você não sabia, né? Eu sei disso há pouco tempo, cerca de 3 anos que estou envolvido com essa matéria, e a gente tem procurado divulgar cada vez mais por conta do fenômeno que isso pode ser para a família brasileira. Uma transformação, uma quebra de paradigma. Para a gente sair da mesmice, poxa, então, vamos fazer a doação do bem-vida, que muita gente pretende fazer, muitos idosos têm essa ideia para evitar problema familiar posterior. E aí o nosso papel é de difundir essa informação, levar essa informação para todo mundo da classe média e que vocês propaguem também, para evitar um grave problema familiar que pode surgir. Porque o testamento ele pode ser contestado, o inventário pode levar anos. Nesse período de pandemia agora, por exemplo, essa história do Covid e tal, o que aconteceu? Quantos inventários ficaram parados no fórum? Quantos inventários? Quanto tempo ficou parado o país por conta disso? E aí o que vem acontecer? O cara precisa de um alvará para realizar a venda de um bem, para poder arcar com algum imposto, etc. E não consegue, porque o alvará não sai. O fórum já não anda há muito tempo. Não é de agora não é por causa do Covid. Com a história da Covid ele estancou. Jogaram a âncora lá e dane-se quem tem processo judicial. Processo físico, então, pior ainda. Os eletrônicos ainda um ou outro lá teve o seu andamento lá bem capenga. Agora, quem tem processo físico, de verdade teve um prejuízo enorme, prejuízo na vida e prejuízo no bolso também. Então é muito conveniente que tenham essa atenção, busquem um estudo de viabilidade inicialmente para poder verificar a sua situação e posteriormente fazer um mapeamento. Não há arrependimento quando se realiza um sistema de planejamento patrimonial, não há. Ninguém, eu quero desistir de tudo, quero voltar para a pessoa física, isso não acontece. Quem não tem vida eterna não tem que ter bem. Se há uma situação que você pode manter o controle e evitar que a sua família tenha que passar pela judicialização de um inventário, em vez de você gastar uma fortuna numa doação de bem em vida e perder completamente o controle sobre o patrimônio, porque vai sair tudo do teu controle, ainda que tenha reserva de usufruto, mas se você quiser vender você não vai poder, vai depender da autorização, vai depender que seu filho, sua filha façam a venda para te passar o dinheiro se você precisar. Então, com o sistema de holding familiar isso não acontece. As cotas elas são doadas, mas eles não têm qualquer controle. O controle é seu enquanto você viver. Busque uma viabilidade, busque a montagem do seu croquis. O seu croquis é um mapeamento da sua situação familiar, da sua situação em relação aos bens. E você vai perceber que tudo vai correr com bastante tranquilidade no momento do passamento, porque as cotas elas não são inventariadas, elas passam automaticamente, e aí você antes já vai definir
Quem que vai assumir o controle do quê? Ah, se eu tenho só um imóvel, aí eu tenho 3 filhos, ok, esse imóvel vai ficar aqui para os meus 3 filhos e eles em condomínio vão resolver o que vão fazer. Se os 3 querem vender o imóvel, se vai ficar com um deles, se um deles vai comprar, os outros 2, o que eles quiserem fazer, eles vão poder fazer. Isso aí, se eles quiserem, eles podem manter a holding, colocar outros bens que eles venham a ter dentro desse sistema de holding e também não vão ter um problema desses com os próprios filhos. Então, a ideia do sistema de holding é que ela massifique por toda a classe média, enquanto os nossos políticos permitirem. Isso, massificando, certamente nós vamos proteger a família brasileira, porque o Estado só quer tomar parte do patrimônio a cada inventário. Imagina, uma casa que pertenceu ao seu bisavô, passou para o seu avô, passou para o seu pai, passou para você, cada vez que teve um inventário. O que aconteceu? O Estado vem e toma parte dele. Quanto que já foi de patrimônio dessa família? Então, esses bens que você tem hoje, talvez eles vão ser tributados em cerca de 4%. Dependendo do valor dos seus bens, pode chegar a 8%. E aí, vai ter um outro inventário, mais 8%, mais 8%. Aí vem um iluminado lá e fala assim, não, agora o imposto é de 20%, o teto no Brasil é de 20% e os estados resolvem aumentar o ITCMD para 20% dos bens. Você imagina, cada vez que tem um inventário, se você tem um imóvel de 200 mil reais, aí 40% é 20%, 40%, vamos lá, vamos corrigir. Você tem um imóvel de 200 mil reais e aí 40 mil reais é tomado pelo imposto numa taxa de 20%. Cada vez que isso acontece, olha a tragédia que é em relação à perda de bem. A matemática não é boa, mas de holding a gente entende. Então, faça o seu estudo de viabilidade, faça um mapeamento da situação da sua família e se previna, porque é fundamental para evitar perda patrimonial e problemas familiares que podem ser gerados por conta do inventário prolongado, pode gerar briga em família, etc. Porque muitas vezes a vida dos nossos filhos ela não é igual. Um está numa situação melhor, outro está numa situação pior. Isso pode gerar conflito. Um conflito que você pode evitar hoje. Você pode evitar também que eles tenham que desembolsar os recursos para o pagamento desse inventário. Ainda que você deixe valor suficiente para que isso seja custeado. Vale a pena? Isso tudo que você trabalhou a vida inteira, vale a pena deixar patrimônio para pagamento de imposto? Ou não seria melhor deixar esse bem, deixar esse valor que você teria em banco, etc., para que seus filhos pudessem usufruir? Então faça o seu estudo de viabilidade, faça o seu mapeamento e vem para a holding familiar, porque esse é o caminho mais seguro para a família de classe média brasileira. É o que a gente pode imitar que os bilionários fazem de maneira legal. Então vamos fazer isso. Forte abraço.